Olha só, na aula passada, então, eu cheguei a explicar sobre os protocolos TCP/IP. E eu me lembro bem que eu comparei os protocolos TCP/IP com eu querendo mandar uma carta para alguém, né? O IP sendo o endereço da pessoa, né? E o TCP, o correio, que leva a carta e depois, como na própria carta já tem o remetente, a pessoa que recebe a carta consegue devolver uma resposta. Beleza? Essa parte aqui de ping não precisa não, que isso aqui a gente não vai mexer. Vamos começar então a parte que dá desespero. Que aí vai ser a parte boa. Muito bem. Olha só. Galera, eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção e, se precisar, anotem. Bom, todo mundo conhece aqui o número binário, né? Vocês já estudaram ou não? Na aula do ISO. Então vocês estão bem, que o ISO já ensinou para vocês o binário. Então, olha só, a gente vai trabalhar bastante com o número binário na nossa matéria. O que acontece? Para a gente aqui, né, a gente trabalhando com o número binário, significa que o número binário, para a área de computação, é uma convenção, né? A gente fala lá que 0 está desligado, 1 está ligado, coisa e tal. Mas o fato é que a gente vai trabalhar com esses dois números. E aí é preciso você saber bem como transformar o número binário em um número decimal, um número da base 10. E para fazer isso, a gente tem que ter a noção de posicionamento de número, de algarismo. Deixa eu só abrir aqui um bloco de notas para poder explicar para vocês. Olha só, quando eu falo, quando eu digito esse número aqui, olha, que número que é esse? 3. Então, esse algarismo aqui vale 3. Mas se eu fizer assim, quanto que vale esse algarismo? Tem certeza? Não, olha só. O número inteiro é esse. Quanto que vale esse algarismo? 30. Por que você sabe que vale 30? Porque lá na quarta série tinha a tia que falava unidade, dezena, centena. Né? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então você sabe que o número, o algarismo dentro de um número, ele tem a posição, ele tem o valor dele em cima da posição que ele está. Então, se eu fizesse assim, ó, 3, 3, esse cara vale 3. Mas esse aqui, que é igualzinho a ele, vale 30. Por causa da posição, certo? Então, quando você trabalha com um número binário, você também tem uma posição, um valor posicional para cada algarismo dentro de um número binário. O nosso é muito fácil, porque é na base 10. Então você multiplica por 10. Está na primeira posição, é o valor absoluto dele, o valor bruto dele. Foi para a segunda posição, multiplicou por 10. Foi para a terceira, multiplicou por 10 de novo. E aí vai, certo? Porém, no número binário, o posicionamento não é assim que funciona, né? O posicionamento, ele é da seguinte forma.
vamos imaginar aqui, olha, esse número aqui, ó, 1101. Ó, 1101. Como um número binário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou separar esse número para saber quanto que ele vale. Então, olha, da direita para a esquerda, as posições são 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Tá vendo? Então, cada posição do número binário, do algarismo que vai compor o número binário, cada posição tem o seu valor. Tá certo? E aí, se a gente for transformar o valor de cada posição, vamos pegar aqui, ó, 2 elevado a 0 vale 1. 2 elevado a 1 vale 2. 2 elevado a 2 vale 4. E 2 elevado a 3 vale 8. Então, na verdade, esse 1 aqui vale 8. Por quê? Porque ele está nessa posição. Esse aqui já vale 4, esse já vale 1. E é o mesmo algarismo. Então, a gente tem que perceber que o algarismo, o valor dele, o valor real dele, está atrelado à posição dele dentro do número. Beleza? Lembrando ainda que aqui está sendo mostrado que 0 é desligado e 1 é ligado. Então, é como se esse valor aqui estivesse ligado, esse ligado, esse aqui desligado, porque ó, é 0, e esse valor ligado. Tá certo? Então, como é que eu vou saber qual é o valor desse número aqui em decimal? Ó, esse cara aqui está ligado, 8. Mais esse aqui está ligado, 4, dá 12. Mais esse aqui está desligado, esse aqui está ligado, mais 1, 13. Certo? Então, eu preciso saber das posições quais valores estão ligados e somar o valor deles, para daí eu conseguir fazer a conversão de binário para decimal. Beleza? Fácil isso aí? O Isa explicou fácil desse jeito? Senão eu vou ficar com inveja. Se ele explicou fácil desse jeito, eu fico com inveja. Oi? Ó, Oi de primeira. Vai vendo aí. Então, e para converter ao contrário, também é fácil. Vamos pegar aqui, olha só. 13, eu não consigo fazer aquela paradinha da divisão aqui, né? Então, vou colocar assim, ó. 13 dividido por 2. O que eu vou fazer? Para eu converter o algarismo na base decimal para um binário, para eu fazer o contrário, o que eu sempre vou fazer? Eu vou dividir ele por 2. Beleza? Então, 13 dividido por 2 dá 6. Mas sobra... Não, sobra 1. Então, ó, sobra 1 e fica 6. Beleza? Então, esse 6 agora dividido por 2 vai dar 3. E sobra 0, deu 3. Esse 3 dividido por 2 vai dar 1, mas sobra 1. Ó, aí o 1 não dá para eu dividir. Então, o que eu faço? Eu pego e faço a leitura ao contrário. Ó. 1, 1, 0, 1. Beleza?
Então eu vou pegando os restos da divisão e vou lendo de baixo para cima. E aí eu transformo o número em binário. Então, ó, o último número que não deu para dividir foi 1. O resto dele foi 1. O resto da divisão anterior foi 0. E o resto da divisão anterior foi 1. Então lá, voltei a 1101, que é o equivalente ao número 13. Tranquilo? Certo? Alguém não entendeu isso aqui? Hein, gente? Não? Alguém? Não entendeu? Diga, o que você não entendeu? Eu vou fazendo... Ó, transformar de binário para decimal, você entendeu? Então o problema foi de decimal para binário. É porque ali no quadro ficou meio doidão mesmo. Olha só, o que eu faço? Fala um número qualquer, fala um número baixinho, senão eu vou ter que fazer muita conta. 14. Olha só. 14. Vamos ver qual funciona. Eu quero transformar 14 em binário. O que eu vou fazer com 14? Eu vou dividir por 2 até o número do 14 ou zerar ou sobrar ou dar 1 a divisão. Então lá, 14 dividido por 2. Quanto que dá? 7. 2 vezes 7, 14, sobra 0. Aí eu pego esse número aqui, que ficou de resultado, e divido de novo por 2. Quanto dá a divisão? Dá 3. 3 vezes 2, 6, para 7, 1. Beleza? Aí eu pego esse número aqui, divido outra vez. Por 2. 3 dividido por 2 dá 1. E sobra 1. Agora, eu leio assim, ó. Ó, 1, 1, 1, 0. Esse é o número 14 em binário. Aí vamos tentar ver, ó. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 a 2, 2 a 3. 2 a 0, 1, 2 a 1, 2, 2 a 2, 4, 2 ao cubo, 8. Ó, ligado, 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 desligado. 8 mais 4, ó, 8 mais 4, 12, mais 2, 14. Esse aqui está desligado. Foi? Então, dessa forma, a gente pega e transforma tanto o número decimal para binário, quanto o número binário para decimal. Tranquilo? Todo mundo aí, tranquilo? Alguém não entendeu? Gente, se alguém não entendeu, pode perguntar que eu explico de novo. Tranquilo? Bom, então, vamos continuando aí. Continuando, eu tenho aqui o seguinte. Lembra que eu falei do TCP/IP? O IP é o endereço. E o TCP é o transportador do pacote, ou seja, das nossas correspondências dentro de uma rede. Ok? Então, o IP, ele é formado por 4 octetos. 4 octetos. O que é um octeto? É um número binário formado por 8 bits. Então, olha só,
eu tenho um binário aqui com 8 bits, formando o primeiro octeto. Aí eu tenho um ponto separando, outro octeto formado por 8 bits, um ponto separando, mais um e mais um. Beleza? Não dá para ver direito, mas isso aqui é amarelo, laranja, cor de abóbora e vermelho. Então, tá vendo que tudo tá zerado? Então, esse octeto aqui, olha, formado por 32, esse IP, né, inteiro, né, formado por 32 bits, né, 8 vezes 4, 32, ele convertido para decimal, ele está todo zerado. Tá certo? Porque está zerado em binário, fica zerado em decimal. Ok? E aí, eu tenho aqui embaixo um octeto, eu tenho embaixo um endereço IP que não está zerado. Ó, 6 zeros. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Depois tudo 0, 7 zeros e 1. Esse endereço IP aqui, ele está em binário. E aí, os números dele correspondem a esse IP aqui, ó, 1926801. Olha, vamos pegar só as contas, ó, 2 a 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Está vendo que o 64 e o 128 estão ativos? 64 mais 128. Esse cara aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 mais 32, 160. Com mais 8. Esse aqui foi mole, né? Tudo zerado, 0. Esse aqui também mole, porque 2 elevado a 0, 1. Então, 1 ficou 1 mesmo. Beleza? Veja bem. Pô, professor, você está de sacanagem comigo, né? Por que eu tenho que saber os dois? Por quê? É assim que você configura no sistema operacional. Porém, é assim que o computador entende. E vai ter determinados momentos que você vai ter que fazer o cálculo assim, em binário, para você transformar em decimal para poder configurar o sistema operacional. Beleza? Então, boa parte das vezes, você vai ter que fazer o cálculo em binário para que você possa transformar para decimal para você configurar em decimal no sistema operacional. Tranquilo? E, obviamente, quando você for fazer a leitura de informações do sistema operacional, para você ver informações da sua rede, você vai ler em decimal e aí você tem que converter para binário para você poder fazer cálculo e tudo mais. Tá certo? Então, essa conversão de binário para decimal, decimal para binário, a gente vai usar bastante aqui. Veja bem, não tem muitos cálculos para fazer. Então, se você sabe calcular binário para decimal e decimal para binário, praticamente a metade dessa matéria, desse primeiro bimestre, você já sabe. Tá certo? Vamos lá. Está começando a complicar. Aí vai ficando gostoso. Os IPs, eles foram divididos em algumas classes. São 5 classes ao todo, A, B, C, D e E, né? Igual nota de escola, né? Mas as classes que interessam para a gente são as classes A, B e C. Essas classes A, B e C, elas fazem parte
de um conjunto de números IP que são destinados a você montar redes particulares, redes para dentro de empresas. Então, essas classes A, B e C são chamadas de classes de IPs não válidos na internet. Por que não válidos na internet? Porque as faixas de IP que a gente usa para essas três classes, elas não existem na internet. A faixa de IP que rola na internet é diferente. Tá? Então, a gente tem as classes A, B e C. E aí, tem duas informações dentro do endereço IP que são importantes você saber. Quando você passa, lembra, endereço IP, o IP é endereço. Então, pense no seguinte, quando você dá o endereço da rua da sua casa com o número da sua casa, você não tem que dizer o bairro para a pessoa poder achar. Senão ela está fodida, certo? Dentro de uma mesma cidade, ela vai procurar em tudo quanto é lugar até achar o bairro onde a rua está. Fora que o mesmo nome de rua pode existir numa porrada de bairro, certo? Então a informação completa, fora cidade, estado, CEP, parará, a informação completa tem bairro e nome da rua, com o número da casa. Bom, o IP, ele está dividido em duas partes. Aqueles 4 octetos aqui, olha, embora eles sejam corridos, eles estão divididos em duas partes, que são uma parte o endereço de rede e a outra parte o endereço do host. Imagine o seguinte, o endereço de rede é o endereço até chegar na rua da sua casa. O host é o número da sua casa. Então, dentro daquela rua, tem uma porrada de casa. Qual é a sua? Então, eu vou identificar pelo número da casa. Tá certo? E assim funciona trazendo para o ambiente de rede. Eu posso ter no mesmo ambiente várias redes. Por exemplo, essa metade da sala pode ser uma rede e a outra metade outra rede. As duas redes podem conversar uma com a outra ou as duas redes podem não conversar uma com a outra. Tá certo? Então, a rede vamos chamar assim, um espaço finito, né? Um espaço que eu determino, onde tem computadores que se conversam ali. Então, aquilo ali é uma rede. A rede, ela pode estar toda ligada no mesmo aparelho. E aí você achar que é uma rede física. Mas eu posso dividir essa rede, logicamente, em redes separadas. Exemplo, todos os computadores aqui do IFRJ, aqui de Paulo de Frontin, eles estão ligados no mesmo meio. São os mesmos cabos. Porém, vocês, alunos, foi configurada uma rede lógica para vocês usarem, que é uma rede que não conversa com a rede da secretaria. Senão, todo mundo vinha com 10. Vocês não iam botar um 10 para vocês em tudo quanto é matéria? Ia ou não ia? Ia, pô. Só que aí, né, principalmente a minha. E aí, essa dá para contar em casa. Falei, pô, tirei um 10 aqui de Ney, é outro nível. Então, o que acontece? Embora todos os computadores estejam na mesma rede física, vocês estão em redes lógicas separadas. O que é rede lógica e rede física? Liguei todos os computadores com cabo até aqui. Então, fisicamente, todos os computadores têm um cabo de rede que sai do computador de cada um de vocês e vai até aqui. Teoricamente, se eu tirar um cabo desse aqui, ó, e der um choque, todo mundo queima. Certo? Beleza? Porque se eu der um choque aqui,
o choque vai parar lá e volta para todo mundo. Todo mundo está queimado. Tranquilo? Então, nota, está no mesmo meio físico. Certo? Porém, a rede lógica é a rede que eu configuro. Então eu vou no sistema operacional, eu abro o Windows, ou Linux, ou Mac, ou Android, ou iOS, eu abro o sistema operacional e configuro para usar uma determinada rede lógica. Então o que eu faço? Logicamente, eu dou um nome para essa metade aqui e dou um nome para outra metade. Pronto, vocês estão em redes lógicas separadas. E é assim que a gente faz, inclusive por questões de segurança. Tá? Áreas de empresa que não podem acessar dados de outra área, aluno que não pode acessar nota, ficha de ocorrência, né? Senão um dá tiro na cara do outro aqui e vai lá e apaga a ficha de ocorrência. Ou senão altera a informação, né? Aí o pai e a mãe vêm aqui, aí está lá a informação. Não, era só para elogiar o filho, que ele está indo muito bem. Ele matou o outro, mas foi com uma precisão. Olha, foi sem dor. Matou sem dor. Legítima defesa. Então, nota, vocês têm interesse, vamos pensar assim, vocês têm interesse em nota. Logo, e quem dá a nota não são vocês. Vocês lutam por ela, mas quem dá a nota não são vocês. Então, tipo assim, por questões de segurança, vocês não podem ter acesso desse computador que vocês usam aqui a informações de secretaria. Entendeu? Então, ou já pensou se você pudesse, não, nem digo a secretaria, mas se você pudesse produzir seu histórico escolar, você já botava logo o histórico da graduação, pronto, já saía daqui numa tarde já formado. Tá certo? Então, por isso a gente separa em redes diferentes. Então, o endereço IP, ele tem informações de rede e dentro daquela rede, cada host, cada máquina, pode ser um computador, pode ser um smartphone, um tablet, enfim, um notebook, enfim, qualquer dispositivo que use rede, cada um tem um número dentro de uma determinada rede, tá certo? E aí, a classe A, o que ela faz? Ela usa o primeiro octeto para dar endereço à rede e os outros 3 octetos para endereçar computadores dentro daquela rede. Então, nota, na classe A, só da gente ver aqui, a gente já percebe. Eu só tenho um octeto para dar endereço de rede, mas eu tenho 3 octetos para dar endereço de host. Então, na classe A, eu faço pouca rede, mas eu coloco muito computador dentro de uma mesma rede. Certo? A classe B já é um pouquinho diferente. Ela usa os 2 primeiros octetos para endereçar a rede e os 2 últimos octetos para endereçar a host. Então ela pega aqui, ó, a metade para a rede e a metade para a host. Então eu já consigo fazer um número maior de redes. E a classe C, que não está desenhada aqui, ela é exatamente o contrário da classe A. Ela pega 3 octetos para a rede e 1 octeto para a host. Beleza? Tranquilo? Então, quando eu falo pega 3 octetos, eu tenho 3 conjuntos desses de 8 bits para endereçar a rede e 1 só para host. Bom, as classes estão divididas dessa forma aqui, olha. Veja bem, e aí eu já vou adiantando para vocês. Todo semestre, eu mostro essa tabela aqui. Todo semestre, em todas as provas, essa tabela cai na prova.
todo semestre, todas as provas, mesmo dando o mesmo aviso que essa tabela cai na prova, todo mundo erra uma porrada de questão que tem essa tabela. E erra por causa dessa tabela. Então, para evitar que vocês façam o mesmo, é só para evitar, porque vocês vão fazer. Né? Eu quero avisar, para dizer que eu fui um cara bacana. Essa tabela é importante, então preste atenção nela. Muitos exercícios que vocês vão bater o olho e vão achar de cara super difíceis, só de conhecer essa tabela, você já resolve o exercício. Tá certo? Então, o que está sendo dito aqui nessa tabela? Eu tenho as classes A, B e C, e aqui eu tenho o range de IPs que são válidos em cada classe. Então a classe A vai do IP 10.0.0.0 ao IP 10.255.255.255. Estão vendo que aqui eu não estou mostrando o IP em binário, ele está em decimal. Tá certo? A tabela B, o range vai de 172.16.00 a 172.31.255.255. E na tabela, na classe C, vai de 192.168.00 a 192.168.255.255. Veja bem, o que significa isso? Esses números de inicial a final, eles fazem parte do domínio de cada rede, ou seja, dos valores que eu posso atribuir para cada classe de IP. Beleza? Eu posso atribuir, por exemplo, o IP 172.23.50.97? Não. Por quê? Porque o 50 está fora do 16. Tá vendo? Ele não é de 16 a 31. Eu posso atribuir o IP 172.23.50.97? 172.23.50.90 pode. Beleza? Tranquilo? Eu posso, porque 172.23, 172 ele não varia do inicial ao final. O 16 varia de 16 a 31. E aqui varia de 0 a 255, 0 a 255. Então você tem que ver a variação de cada octeto. Se dá para você fazer ou se não dá. Tá vendo? Veja, lembra que na classe A, só o primeiro octeto é rede? Qual é o endereço de rede da classe A? 10. Só dá para fazer uma rede na classe A. Beleza? Por quê? Só o primeiro octeto é endereço de rede. Os outros 3 octetos são hosts dentro da rede. São computadores, hosts, dispositivos dentro da rede. Na classe B, 172 é fixo. Então, eu consigo fazer quantas redes na classe B? 16. É porque o 16 inclusive. Então eu tenho a rede 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Beleza? Mas foi no caminho certo. Então, olha só. Na classe B, eu só consigo fazer 16 redes, que é da 16 a 31. E esses números aqui são de host dentro da rede. E na classe C, quantas redes eu consigo fazer? Quantas? Quase. Quantas redes? Ó, 192 é fixo, do início ao fim.
168 é fixo do início ao fim. Qual que varia? 0 a 250 e? Quantas redes eu consigo fazer? 256. Porque de 0 a 255 são 256 números. De 0 a 1, quantos números são? 2. Certo? Tem o 0 e tem o 1. Então são os 255 mais o 0. São 256 redes que eu consigo fazer. Entenderam? Sim ou não? Beleza. Aí, tem uma pergunta que não quer calar, mas que vai calar daqui a pouco. Como é que eu digo que o primeiro octeto, ou os 2 primeiros octetos, ou os 3 primeiros octetos, são endereços de rede e o que sobra é endereço de host? Bom, eu digo pela minha máscara de rede. Ali está a minha máscara. Nota, a minha máscara, ela tem o mesmo formato de um IP. Então, a minha máscara, ela também é formada por 4 octetos. Então, ela também tem 32 bits. Certo? Quando eu coloco todos os 8 bits em 1, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o exemplo. Olha aqui, ó, aquela tabela que eu fiz. Tá? 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, até 2 a 7. O valor de cada posição em binário. Se eu colocar o binário de todo mundo em 1, qual é o valor que eu tenho? 255. 128 mais 64, 192. Aí vai para 224, 240, 248, 252, 254, 255. Não fiz a conta assim, não. É que eu já sabia. Né? Senão eu vou pensar que eu sou bom em matemática, eu sou uma bosta em matemática. Mas, então, toda vez que eu coloco todos os bits de um octeto em 1, o valor em decimal é 255. Então, na minha máscara, vamos voltar lá na máscara. Na minha máscara, quando um octeto, isso é por hora, tá? Que depois nós vamos incrementar mais um bocadinho. Mas na minha máscara, quando um octeto está todo em 1, significa que aquele octeto é para endereçar rede. Então, tá vendo? Ó, na classe A, tem lá 255, 0, 0, 0. Ó, 255 está no primeiro octeto, então significa que o primeiro aqui é endereço de rede. O resto está zerado. Então, ó, 1 para rede, 3 para host. Na classe B, 2 para rede, 2 para host. Na classe C, 3 para rede, 1 para host. Beleza? 3 octetos para rede, 1 para host. Tranquilo. Enquanto vocês têm paz na vida de vocês, vai ser 255. Mas, quando a gente começar a trabalhar com sub-rede e a gente começar... Aí você vai conhecer o inferno. Primeiro eu estou te mostrando, né, uma coisa boa, o céu. Depois nós vamos fazer uma visitinha para no subsolo. Nós vamos dar uma passada no subsolo. Aí você vai ver que nem sempre isso aqui vai ser 255. Tá? Mas por hora, sempre é 255. Tá? Por hora. Tranquilo? Mas não precisa se assustar que não vai ser tão difícil assim, não. Oi? Você falou aí? Todo homem mente. Então deixa eu contar minha mentirinha, que pelo menos a minha é leve. Né? Ó, então, veja bem,
Se está, então, 255 ali na máscara, é endereço de rede. Se a máscara é 0, endereço de host. Aí, veja bem, eu tenho duas formas de eu representar, de eu mostrar a máscara de rede. A primeira forma é essa daqui, ó. Quando eu escrevo a máscara igual a um IP. Beleza? 255, 255, 00. Escrevi uma máscara da classe B. Escrevendo igual, escreve um IP. A outra forma é essa daqui, ó. Que é com /8, /16, /24. O que significa essa outra forma? Olha só. Quando a máscara é assim, ó, 255.000, quantos bits ao todo eu setei em 1 na máscara? Ao todo, quantos bits dessa máscara está em 1? 8. Por quê? O primeiro octeto todo eu coloquei 1. O segundo octeto 0, o terceiro 0, o quarto 0. Então a máscara é /8. Quando eu coloco a máscara /16, significa que 16 bits da máscara eu setei em 1. Então, ó, foram 8 do primeiro octeto, 8 do segundo octeto. Terceiro e quarto octeto ficou zerado. Então a máscara ficou /16. Aqui, no /24, significa que eu peguei os 3 primeiros octetos e setei em 1. Então ficou 8 com 8, 16, com 8, 24. E aí eu tenho os 3 primeiros octetos setados em 1, que significa que os 3 primeiros octetos são endereços de rede. E o último octeto é endereço de host. Beleza? Tranquilo? Bom, supondo que eu queira saber quantos hosts eu consigo fazer, eu consigo colocar, eu quero saber o seguinte. Em cada rede aqui da classe C, quantos hosts eu consigo colocar? Ou seja, quantos dispositivos eu consigo colocar? Então, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui também. Vamos pensar o seguinte. Máscara da classe C. Beleza? Qual é a máscara? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Essa máscara equivale a 255, 255, 255, 0. Beleza? Aqui ela está em binário, aqui ela está em decimal. Certo? Beleza. Significa que os números em 0, né, todo octeto em 0, significa que esse octeto eu posso colocar em hosts. Certo? Porque esse octeto é para endereçar hosts. Então, quantos números eu faço aqui? Olha, a fórmula é 2 elevado a n menos 2. E aí eu vou explicar essa fórmula. Essa fórmula também vocês vão errar. Isso é mais certo que a morte. Mesmo que eu fale bastante, vocês vão errar. Né? E isso não é uma promessa, mas é como se fosse. Olha só. N é o número de bits em 0. Beleza? Então, você pega na máscara sua e vê quantos bits estão em 0. 8. Então, é 2 elevado
A8 menos 2. Essa é a quantidade de hosts por rede que eu consigo colocar aí. Então vamos fazer vamos fazer aqui, ó. Ó, 2 elevado a n, n é quanto? 8 menos 2. Então, eu consigo colocar 254 hosts nessa rede. Por que 254 hosts? Tá vendo que eu perco 2 aqui, ó? Eu faço menos 2. Quem são esses 2 hosts? Um endereço é o endereço da rede. Um endereço é o endereço de broadcast. Beleza? Então, eu perco, vou colocar aqui, ó, um número é o endereço de rede e um número é o endereço de broadcast. Então, veja, eu tenho 2 elevado a n, é o número é a quantidade de números que eu consigo fazer com aqueles 8 bits. Então eu consigo fazer, na verdade, 256 números. Só que esses 256 números, eu não posso utilizar todos eles. Eu tenho que separar 2. Por quê? Porque um é o endereço da rede. Tá? Para eu dizer, ó, é a rede tal. Então esse número eu gasto para dizer é a rede tal, do número tal. Sem dizer que eu estou apontando para nenhum host daquela rede. Eu só estou dizendo, ó, é a rede tal. É tipo assim, ó, é o bairro tal. Eu não estou apontando para nenhuma rua, nenhuma casa naquela rua. Eu só estou dizendo, ó, é o bairro tal. Tá certo? Então, um endereço é o endereço de rede. O outro endereço é o endereço de broadcast. O que é um broadcast? Um broadcast é a forma de comunicação da rede. É a forma de comunicação da rede. Por exemplo, como é que a rede se comunica? Como é que os computadores da rede se comunicam? Os computadores da rede se comunicam fazendo broadcast. O que é o fazer broadcast? Vamos pensar no seguinte. Eu quero mandar uma informação para... Sei lá, eu quero mandar uma informação para você. Como é que você chama mesmo? Antônio. Eu quero mandar uma informação para o Antônio. Só que eu não sei onde o Antônio está. Eu não tenho visto ele. Certo? O que eu faço? Eu pego e sei que a Gabriela é uma fofoqueira desgraçada. A Gabriela não consegue, não tem trava na língua. O que eu faço? Eu chego na Gabriela e falo o que eu queria falar para o Antônio. Eu falo para ela. Cara, não dá 1 hora, tá todo mundo da sala sabendo. Inclusive o Antônio. Você liga. Você vai ficar magoado de saber qual era o recado para o Antônio? Não. Então você ignora. Você vai ficar magoado? Não. Ignora. Vai ficar magoado? Não. Ignora. Todo mundo vai ignorar. Só menos o Antônio. É exatamente o que acontece na comunicação de rede. O endereço de broadcast é o endereço usado para comunicação. Tudo que bate no endereço de broadcast volta para todos os computadores, todos os dispositivos da rede. Porém, a nossa placa de rede, ela faz o seguinte: quando a informação bate nela,
ela olha, o endereço de destino sou eu? Se não for, ela ignora. Se o endereço de destino sou eu, aí ela pega aquela informação e aquela informação vai ser processada. Depois eu vou explicar como é que ela vai ser processada. Aí o meu computador processa aquela informação e responde, enfim, faz o que for para ele fazer. Tá certo? Então é o mesmo esquema da fofoca. Então o endereço de broadcast, ele é utilizado dentro da rede para comunicação. Então eu perco aquele número. Por quê? Porque aquele número vai ser sempre utilizado para que qualquer máquina que queira mandar uma informação para outra máquina dentro da rede, essa máquina vai fazer um broadcast, ou seja, vai mandar os pacotes, a informação que ela quer para o endereço de broadcast. Aquele pacote vai bater no endereço de broadcast e vai ser replicado para todos os computadores da rede. E aí, só o computador que tem o endereço de destino daqueles pacotes que vai pegar o pacote e vai fazer alguma coisa com ele. Os outros computadores não. Daí, você já fica sabendo o seguinte, como é que as pessoas rastreiam o que você faz na rede? Eu, por exemplo, estou na rede aqui do IFRJ. Se eu acessar um site pornográfico, dá para saber que sou eu? Dá. Lembra? A informação vai para todos os computadores. Então, se eu utilizar, por exemplo, o que a gente chama de uma placa de rede promíscua, né? É uma placa de rede que aceita tudo, né? Tudo quanto é pacote entra. Chegou, entra. Calma, você já pensou besteira. É a placa de rede só. Então, se eu utilizar uma placa de rede promíscua, que é uma placa de rede que ela não vai avaliar se o endereço de destino do pacote é ela. Ela simplesmente pega, ela sai coletando todos os pacotes. Então, eu consigo ver tudo que está trafegando na rede. Tá certo? Ou eu posso utilizar um software, um tipo de software que chama Sniffer. Abro o notebook dele, instalo um Sniffer lá e ele vê tudo quanto é pacote que está acontecendo. Então todos os textos que você está mandando estão indo como texto puro. Então eu abro o pacote e vejo para quem que você escreveu, vejo para qual celular que você mandou, vejo tudo. É claro que eu vou cortar do YouTube, porque essa parte que fala do come, né, isso aí eu não posso... Mas é verdade, eu vejo tudo em texto puro, entendeu? Todas as mensagens que estão sendo passadas pelo celular, que estão sendo trocadas por e-mail, eu não vejo, eu não consigo, eu vejo, mas não consigo entender quando a mensagem está em binário. Por exemplo, eu mandei uma foto, aí você mandou um nude lá, né? Naquela posição, na posição da RAM, né? Mandou um nude lá, aí aquele já mandou, né? Puta que pariu, como é que a gente descobre? Aí você mandou lá seu nude, só que o arquivo está em JPG. Aí o que acontece? Eu vejo o pacote, mas eu preciso de um programa para pegar aqueles zeros e uns, porque eu só vou ver binário. Eu preciso de um programa para pegar aqueles zeros e uns e entender aquilo como foto. Entendeu? Se eu pegar um programa, e aí é facinho, né? Vocês vão aprender a programar, vocês vão programar C# lá com ISO, você pode pegar aquele binário e jogar numa label, que a label interpreta como imagem. Não precisa nem ter esforço não, tá? Vai vendo aí. Você pega aquele binário, cola, você pode pegar e colar numa caixinha, fazer um formuláriozinho, colar aquele binário numa caixinha de texto e dar um set label naquele binário lá, que ele vai para a label, ela interpreta como imagem. Aí, ó, tomaram no rabo. Aí você já consegue refazer a imagem. Vou cortar do YouTube, porque isso daí também Então, estou dando muitas ideias. Então, tipo assim, você consegue ver tudo. Por quê? Porque o esquema de conversação dentro da rede
o cara que está mandando manda para o endereço de broadcast, o endereço de broadcast espalha para todo mundo. Tá certo? Por isso a gente perde aqueles dois números. Então, a gente, no caso dessa rede, dessa máscara aqui, eu vou ter 2 elevado a 8, 256, menos o endereço de rede 255, menos o de broadcast 254. Tá certo? Tranquilo? Bom, se eu for, olha só como é que o negócio aumenta bastante. Se eu for ter a mesma coisa, se eu fosse calcular a mesma coisa, porém, para a classe B, aí seria 16. E aí, olha só, aqui ó, de 254, olha para quanto que vai. 2 elevado a 16 menos 2. Vai para 65.534 hosts por rede. Então, em cada uma daquelas 16 redes, eu consigo colocar 65.534 computadores. Tá vendo que eu vou diminuindo a quantidade de rede, mas vou aumentando bastante a quantidade de computadores por rede. Aí vamos ver lá na classe A. O quê? Aqui, peraí que eu vou mostrar. Olha só, já vou mostrar rapidinho. Aqui eu já estou na classe C, então vai ser 2 elevado a 24 menos 2. Eu vou falar o número só para humilhar, tá? 16.777.214 hosts naquela única rede que dá para fazer, porque é a rede 10. Não tem variação, né? Vocês lembram aqui, ó, não tem variação. Então, lembrando também que os números vão assim, ó 10.001, 10.000, o endereço de rede. Aí 10.001, o primeiro host. 10.002, 10.003. Quando chega lá no final, 10.00254, 10.00255, aí vai para 10.010, 10.011, 10.012, 10.013. Quando chegar lá no final, 10.01254, 10.01255, 10.020, 10.021, 10.022. Então é por causa disso que dá essa cacetada de número. Entendeu? E até chegar no 10.255, 255, 255. Beleza? Tranquilo? Estão preocupados? Está tudo certo? Ficou alguma coisa sem entender até agora? Está dando para entender? Muito bem. Assim que eu gosto, malandro. Quando começar a cai na prova. Isso ainda não cai na prova. E na hora que vocês começarem a não entender, aí você pode ter certeza que eu caio na prova. Fica tranquilo. Vai vendo aí. Então, olha só. Sacanagem. Aí, ó. Dá-lhe uma porrada. Veja bem. Aqui eu fiz só a explicação assim, mais separadinho de tudo que eu falei. Então, olha, eu tenho a separação dos 4 octetos, eu tenho o IP em decimal de uma rede, né, endereço de rede, o IP em binário equivalente, aí a máscara em decimal, a máscara em binário, e aí, olha, como aqui está tudo 1, essa parte do endereço é de rede. Aqui, ó, na máscara em binário também está tudo 1, então esse número também é rede. Aqui está tudo 1,
então esse número também é rede. E aqui está 0, então esse número aqui é host. Beleza? É o resumão do que a gente viu agora. Beleza? Tranquilo? Até agora, tranquilo? Muito bem. Então, eu vou começar a falar sobre esses negócios que estão aí. Topologia de rede, equipamento de rede, meios físicos, formas de transmissão de acesso e controle, o CSMA-CD e o CSMA-CA. Cisma-CD e Cisma... Deixa eu lá. Beleza? E, na verdade, eu não vou chegar até o fim, não. Isso aqui é só... Eu não sei porque que eu botei todos os tópicos aqui, mas eu vou falar... Eu vou falar até aqui na frente, mais ou menos, mais uns 7, 8 slides, rapidinho. Que é o que a gente vai precisar ainda entender para que vocês consigam começar a exercitar, a gente fazer alguns exercícios e ir progredindo aí na matéria no bimestre, tá? Bom, tudo aquilo que eu falei sobre rede, a gente estava vendo só o protocolo IP, né? Porém, além disso, existem algumas outras coisas que a gente precisa saber sobre a parte de redes para que você possa entender e montar uma estrutura de rede, tá? Então a gente vai começar aqui. Primeira coisa é topologia de rede. O que é topologia de rede? É a forma como a rede está montada fisicamente, tá? Então, ó, eu tenho a topologia física, né? A topologia, né, é a estrutura da rede. Então, como ela está montada fisicamente e como ela está montada logicamente. Lembra que eu falei aquela hora de, ó, tá todo mundo aqui, ó, ligado ali, mas aí eu consigo montar uma rede lógica para cá e uma rede lógica para lá? Então, a gente tem topologia física e topologia lógica, tá? A topologia física, é o layout da rede, ou seja, como os cabos ou como a rede está ligada, ou como está sendo a ligação entre os hosts daquela rede. E a topologia lógica é como você configura essa rede no sistema operacional, tá certo? E aí eu estou falando assim, uma linguagem bem traduzida mesmo. Aí ele está falando aqui dentro da topologia lógica, né? As formas de comunicação dentro da rede, né? Que são via broadcast e via token. Então, o broadcast eu expliquei, né, o que é, uma topologia que usa token, ao invés de você querer comunicar na rede, você fazer um broadcast e acabou, você tem a passagem do token, né? Tá joia? Bom, então a gente sabe que topologia física é relativa a como os computadores estão interligados e topologia lógica é relacionada à configuração desses computadores. Mesmo que eles estejam ligados no mesmo meio físico, eles podem constituir redes logicamente separadas, como é o caso que eu expliquei também da rede que aluno usa e a rede que a secretaria usa, que a direção usa, enfim. Tá joia? E aí a gente tem aqui algumas topologias físicas, né? Por exemplo, a rede de embarramento. Uma bosta. Por quê? Qual era o problema da rede de embarramento? Cada pirulito desse aqui é um computador, tá? Então,
eu tenho um cabo que ia passando por todos os computadores. Cada partezinha dessa aqui tem um Tzinho, igual aquele T de antena a cabo. E aí, uma ponta vai para o computador e as outras duas, né? Uma pega a informação daqui e a outra passa para cá. Tá certo? Então faz o T. Beleza? Beleza. Se esse cara quer passar informação para esse, beleza? Esse cara quer passar informação para esse, mas esse aqui está desligado, não passa informação. Por isso, ó, esse cara aqui quer passar uma mensagem para esse. Só que esse aqui está desligado. A informação não passa. Mas não pode passar se for por todos? É, porque não tem o T aqui. Então ele tem que estar ligado para a informação passar. Beleza? Esse aqui, topologia em anel. Veja bem, quem conhece de anel aí. O anel, a informação, ela vai num sentido. Tipo ponteiro de relógio, vai no sentido horário. Então, é a mesma coisa que essa de barramento, só que o fim liga no início, né? É um anel. Então, se esse cara quer passar informação para esse, ele vai ter que percorrer isso aqui, ó. A informação. Aí, se um aqui no meio está com algum problema, a informação, esse cara não passa para esse, porque no caminho esse aqui tá fora. Entendeu? Agora, esse passa para esse. Certo? Porque ele é o próximo. E não vai passar por esse cara aqui que tá ruim. Está quebrado. Aí, o que eles fizeram? Uma evolução dessa em anel, fizeram a topologia em malha. Está vendo que o desenho é parecido? Mas aí você está vendo que a malha, ela está ligando um único ponto a vários outros pontos. Então, se esse quer passar informação para esse, mas esse aqui está ruim, a informação não precisa vir assim, ó. Ela pode pegar e fazer isso, ó, vir para cá e vir para cá. Ou vir para cá e vir para cá, vir para cá, para cá, para cá, e pular esse cara aqui que está ruim. Já melhorou 1%, né? Porque imagina essa porrada de cabo. Imagina você ligar 500 computadores assim. Ficou ruim. Oi? Não. Graças a Deus. Aí, tem a topologia hierárquica. A topologia hierárquica também não é bacana, não. Só estou falando das ruins primeiro, né? A topologia hierárquica não é boa também, não. Está vendo que eu tenho dispositivos aqui que vão cascateando. Está vendo que um dispositivo está ligado no outro até chegar nos computadores? Eles vão cascateando equipamentos de rede para conseguir colocar na ponta mais hosts. Só que quando você faz um broadcast, você tem que fazer um broadcast com todo mundo. E isso torna lento. Tá certo? E aí todo mundo depende de todo mundo. Então olha só, a árvore lá tá vendo? 1 virou 2, 2 virou 4, 4 vira 8, 16. Então, o que acontece? O cara lá de baixo, quando ele manda uma informação, vai fazendo broadcast e atola esse aqui de cima. Tá vendo? Então você imagina todo mundo numa rede tentando se comunicar ao mesmo tempo. Eu não tenho obrigação de saber se a rede está limpa, tá livre ou está sendo usada nesse momento. Eu pego e tento me comunicar. Então todo mundo tentando fazer a mesma coisa, esses aparelhos que estão no topo aqui é o cara que vai estar sendo o gargalo da rede, né? Porque todo mundo... Você imagina um funil de cabeça para baixo. A boca dele é grande, mas o ralinho lá embaixo é pequenininho. Então, não demora o líquido para descer?
é a mesma coisa. Eu tenho na ponta de baixo uma porrada de gente comunicando, mas toda informação tem que passar pelo cara de cima. Então, eu tenho atraso, fica lento. Aí, eu tenho a topologia em estrela. Essa é uma das mais usadas. Veja, a topologia estrela, quando eu fui aprender, eu achava que os computadores ficavam na forma de uma estrela, igual está ali, mas não fica porra nenhuma. O que a gente está usando aqui no laboratório é topologia em estrela. Todos os computadores ligados num roteador ou num hub, tá vendo? Todo mundo ligado no hub. A forma que fica ligada é que se foda. Então, vocês estão vendo, todas as máquinas aí estão ligadas aqui, ó. Topologia estrela. Beleza? Tranquilo? E aí, só se esse cara queimar que ferrou. Mas, enquanto ele não queima, lá na casa da gente, quando a gente tem lá o Wi-Fi, que agora vocês estão com medo de usar, falar merda no Wi-Fi, também é topologia estrela. Vocês estão usando um roteador sem fio. O roteador pega a rede de dados cabeada e libera ela sem fio. Cada um que chega conecta, está usando topologia estrela. Tá certo? E aí, outra forma que também é muito usada é a estrela estendida. Aqui também a gente usa estrela estendida. Cada sala, cada laboratório é uma estrela. Só que uma estrela está ligada na outra, na outra, na outra, na outra. E aí vai. Quanto mais computador ligado na mesma rede, a rede cai de velocidade. Por quê? Porque cada computador, quando vai se comunicar, o que ele faz? Um broadcast. Só que aí, se dois computadores fizerem um broadcast ao mesmo tempo, não tem quando está todo mundo conversando, aí duas pessoas falam ao mesmo tempo. Aí uma olha para a cara da outra, as duas ficam sem graça, e aí fica aquela, não, vai você, não, vai você, vai você, vai você, aí uma pega e fala, aí depois a outra fala. Isso não gerou um atraso na conversa? A mesma merda acontece com o computador. Dois computadores querem mandar informação ao mesmo tempo. Eles fazem um broadcast. A informação vai no broadcast e colide. Pum. O pacote de uma com o pacote da outra. Colide. Aí as máquinas são avisadas, ó, deu colisão. Aí o que a máquina faz? Uma sorteia um tempo, outra sorteia outro. Aí tipo, eu sorteei 17 milissegundos, você sorteou 45. Tá, por acaso, daqui a 17 minutos eu tento falar de novo. Se der, deu. Se não der, eu sorteio outro tempo. E aí você sorteou 45 milissegundos. Daqui a 45 milissegundos você tenta falar de novo. Se der, deu. Se não der, fudeu. Se sorteia outro. Só que aí, nessa de se der, deu, se não der, fudeu, quando chegar na minha hora de falar de novo, como tem muito computador na rede, pode ser que o meu broadcast colida com outro computador, que não é o mesmo que colidiu comigo a primeira vez. Colide de novo. Aí, novamente, eu sorteio um tempo, o outro computador sorteia outro tempo, e aí, quando der aquele tempo, a gente tenta falar de novo. E, possivelmente, pode ser que colida de novo. Então, quanto mais computadores na rede, mais chance de dar colisão. E toda vez que der colisão, dá atraso no envio da informação. Por quê? Porque aí colidiu, as duas máquinas que fizeram a colisão, uma sorteia um tempo, a outra sorteia outro tempo. A ideia é que só se tiver muito cagado que as duas vão sortear o tempo igual, né? A ideia é que cada uma sorteie um tempo diferente. E aí elas tentam de novo, elas repetem a comunicação delas. Mas, quando ela for repetir, pode ser que colida com outra máquina, e com outra, e com outra, e com outra. Então, para o cara que está mexendo no computador, a sensação que ele tem é que a rede está lenta. Tá certo? Tranquilo? Então, assim, quanto mais computador,
a ideia é que a rede fique lenta. Então, essa topologia em estrela, você tem que tomar cuidado quando você vai fazer ela. Por quê? Porque se você fizer uma porrada de estrela grudada uma na outra e não fizer um domínio de broadcast, que daqui a pouco eu vou explicar o que é, se você não fizer um domínio de broadcast, qualquer computador que estiver ligado em qualquer lugar, quando fizer broadcast, vai fazer em todo mundo. Então você imagina que, vamos supor que nós temos aqui uns 10 laboratórios, certo? Vamos supor que está tendo aula nos 10 laboratórios. Aí estamos nós aqui fazendo nossa pesquisa na internet, tudo certinho. Aí vai um arrombado lá no primeiro laboratório, começa a fazer um download. Pô, fudeu a rede, cara. Fudeu a rede. Por quê? Porque ele está o tempo todo recebendo dados. O tempo todo. E aí, a gente aqui que está precisando acessar um site, começa a colidir informação com ele. Colidir toda hora. Para ele, que está fazendo o download de 3 GB, dane-se. Ele sabe que vai demorar mesmo. Agora, para a gente que está acessando o Google, e o Google está demorando para carregar, você fica puto. Você fala, pô, essa rede está uma merda. Mas para ele, que já sabia que ia passar o dia inteiro para baixar os 3 GB, para ele tanto faz. Entendeu? Aí você pega um outro boiola que teve a mesma ideia e está fazendo a mesma coisa, matou a rede. Então, se todos os laboratórios estiverem, cada um com a sua estrela, e não tiver separado por domínio de broadcast, o que vai acontecer? O broadcast que o cara faz lá no primeiro laboratório está interferindo na velocidade da rede aqui. E aí a gente vai sentindo que a rede está cada vez mais lenta, até que fica impraticável. Quando fica impraticável, a rede começa a negar serviço. Então você tenta abrir um site, o site não abre. Você tenta copiar um arquivo, dá pau no arquivo, dá erro, aí você tem que copiar de novo. Aí o computador fica relojando, ou seja, fica parado lá e parece que está travado, mas não está travado, ele está aguardando. E aí você fica puto e não consegue usar a rede. Gente, tudo que eu estou dando matéria para caceta, hein? Tudo que eu estou falando, vocês estão entendendo? Beleza. Aí tem algumas topologias, né? Aqui está a explicação daquelas topologias aqui, ó. O buzzer, o barramento, o anel. E aí só está explicando como é que funciona. Lá o anel conecta um host ao próximo host e o último host ao primeiro. Então, ó, é esse barramento, só que o último host conecta no primeiro. Aí faz o anel. Tá vendo? Então aqui eu vou passar isso voado porque na verdade eu já expliquei. Tá certo? Como é cada barramento daquele. E ali só está na forma de texto para vocês darem uma olhada. Malha. Tá. Por acaso, isso aqui eu já falei, nessa caninha na Gabriela, né? A comunicação via broadcast. Aí está também explicando na forma de texto o que é. E a passagem de token, né? Que o token controla o acesso à rede. É um token eletrônico, tá? Gabriela, é um pau eletrônico, que é diferente do outro. E aí, quem recebe o token, né, significa que esse host pode enviar seus dados na rede. Né? E aí, quem não tem o token, né, fica esperando, fica lá só aguardando. Esse aqui eu ainda não expliquei. Isso aqui está se referindo ao tipo de... Como é que é a transmissão de dados dentro de uma rede. Tá? Eu tenho os métodos CSMA, CD e o CSMA, CA. Tá certo?
CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Não vou falar isso de novo mais não, senão vai me arrebentar a língua. Mas como é que funciona? Esse método, CSMA-CD, ele serve para fazer detecção de colisão. O que é a colisão? É o que eu acabei de explicar. Olha só, o computador A quer mandar uma informação na rede. E se foda para quem que vai. Mas ele quer mandar uma informação na rede. O D teve a mesma ideia. Certo? Só que eles não sabem, porque eles não estão se comunicando. Eles não sabem. Então, o A pega e manda a informação na rede. O D pega e manda a informação na rede. Essa informação colide em algum determinado ponto da rede física. No cabo ou no ar, ela colide. O que acontece no CSMA-CD, que é o Collision Detection? Ele detecta esse mecanismo, esse algoritmo, ele detecta que houve uma colisão e aí ele pega e faz assim, ó, computador A sorteia um tempo, computador D sorteia um tempo. Tá vendo que o A sorteou esse tempo e o D sorteou esse tempo, tempos diferentes. E aí, quando passa esse tempo, o A pega e tenta enviar o pacote dele na rede, e quando passa esse tempo, o D tenta enviar o dele pela rede. Certo? Então, é o CSMA-CD, Collision Detection. Tá? Então, o que ele faz? Ele detecta a colisão e manda, sorteia um tempo e manda de novo. O A não sabe o tempo do D e o D não sabe o tempo do A. Eles sorteiam aleatório e tenta mandar de novo. Ok? Bom, lembrando que quando acontece a colisão, não significa que a próxima tentativa do A e do D mandarem seus dados, não significa que eles vão conseguir. Por quê? Porque eles podem colidir com outros computadores que estão mandando ou que vão mandar pacotes ou receber pacotes na rede na hora que é o tempo da colisão mais o tempo sorteado. Beleza? Então, colidi, sorteei meu tempo, esperei, mandei de novo. Posso ter sucesso ou posso colidir com outro computador, ou até mesmo com o mesmo computador. Se numa cagada do destino a gente sortear ao mesmo tempo. Bom, o método CSMA-CD, ele foi o primeiro método para tentar resolver esse problema. Mas aí surgiu o método CSMA-CA. Lembra, o CA é mais novo que o CD. Tá? O método CSMA-CA é de Collision Avoidance, ou seja, eu vou prevenir a colisão. Tá certo? Prevenir não é evitar, com certeza, tá? É prevenir. Qual é a diferença do CSMA-CD para o CSMA-CA? O CD, ele fala assim, ó, ele pega e vou transmitir. Pum, colidiu. Ih, fudeu, sorteio um tempo aqui, vamos transmitir de novo. Só que o CA, ele não vai tentar transmitir direto assim, não. O que ele faz? Ele escuta o meio físico. Então, o que ele faz? Ele escuta o cabo para ver, tem alguém transmitindo agora? Não. Então, ele pega e avisa, ó, vou transmitir. Beleza? Então, ele avisa, ó, vou transmitir por tantos milissegundos. Ele avisa na rede. E aí, em seguida, ele começa a transmitir. Beleza? Então, ele tenta evitar, o avoidance, ele tenta evitar a colisão,
Fazendo o quê? Ele escuta o meio, percebe que não tem ninguém transmitindo no momento, e aí ele avisa para a rede que ele vai transmitir. E aí, em seguida, ele começa a transmitir. Então, ó, identifica quando a mídia está disponível, ou seja, ele escuta o cabo ou o ar, né, se for uma rede sem fio, mas, enfim, ele escuta o meio, que a gente fala que pode ser o ar ou pode ser cabeado, vê, ó, ninguém está transmitindo. Então, esse ninguém está transmitindo é chamado de idle time, que é o tempo ocioso. Ele ouve, ó, está ocioso. Então ele pega e fala assim, ó, gente, eu vou transmitir. E aí, logo em seguida, ele começa a transmissão. Então, ele é melhor do que o CSMA CD, porque ele avisa antes. Então, ele fala, ó, vou transmitir por tantos milissegundos. E aí, isso reduz a incidência de colisão. Porque quando as máquinas querem transmitir, elas vão tentar ouvir a rede e se ainda não tiver passado o período de tempo que elas querem, que elas receberam, ó, fulano de tal vai transmitir por tanto tempo. Se ainda não tiver passado aquele tanto tempo, elas nem tentam transmitir. Eu acho que não mais. É melhor. E aí ele reduz bastante a colisão. Porém, ainda tem colisão. Ah, mas por que tem? Porque, pô, você pode estar na rede aqui e está fazendo download. Então, os pacotes que estão chegando para você estão vindo de outra rede. Aí, quer dizer, como é que você vai avisar a outra rede lá que você está transmitindo aqui? A outra rede lá quer que se exploda. Entendeu? Então, você não tem controle sobre ela. Você vai ter controle dentro do seu domínio de broadcast, ou seja, dentro da área de rede que você determinou que é o alcance do seu broadcast. Tá? Tranquilo, tranquilo? Gente, dúvida nisso aí? Até agora? Deixa eu só ver uma... vou pular isso aqui eu vou ver se a gente faz uma aula específica para isso aqui. Vamos lá. Eu vou falar rapidamente dos dispositivos de rede, tá? Para a gente matar essa parte mais teórica já de uma vez. Dispositivos de rede. O que são os dispositivos de rede? São todos os aparelhos que a gente usa para montar uma rede, tá? Então, dentre os dispositivos a gente tem alguns que você já conhece, roteador, né? Que muita gente tem em casa, hub, a galera que gosta de jogar, montar essas redezinhas em casa para poder jogar, muita gente tem hub. Hoje em dia a galera já compra direto roteador, mas muita gente tem hub até mesmo porque o hub, ele cabeado, né? A velocidade é muito maior, né? Então não dá interferência assim de rede lenta e tal. Mas enfim, roteador, hub, repetidor, bridge, switch, cada equipamento desse trabalha numa camada de rede, que é um dos trabalhos que vocês devem fazer, tá? E já vou até passar, mudei o trabalho. Sou foda, maluco, eu sou ruim. Ruim eu era, né? Hoje em dia eu sou um demônio. Vai vendo aí, mudei o trabalho. É o demônio em pessoa. Mas aí, veja bem, cada dispositivo desse, ele muda o nome dele, não é tipo assim, só a mudança do nome. É porque quando você trabalha com rede, olha só, a rede ela tem algumas camadas.
segundo esse modelo aqui, ó, o modelo OSI. Então ela tem essas camadas aqui, ó, física, enlace de dados, camada de rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. Tá certo? Então, cada dispositivo de rede, ele age em uma ou mais de uma dessas camadas do modelo OSI. Tá certo? Cada camada dessa é para fazer, ela tem um desempenho, ela tem um papel dentro da rede. E aí, cada dispositivo, por exemplo, um hub, um roteador, uma placa de rede, um switch, cada dispositivo desse, ele vai trabalhar, por exemplo, camada física, enlace de dados, o outro é camada de rede, igual aqui, ó. Veja bem, roteador. Roteador faz rota. Tá vendo que a camada de rede aqui, ó, é a camada de endereço e melhor caminho? Então, melhor caminho, rotear. O roteador trabalha aqui, ó, rede e transporte. Tá vendo? O switch vai trabalhar, se eu não me engano, aqui eu não sei se na rede ou na enlace de dados, eu não me lembro. A placa de rede vai atuar aqui na camada física. Os aplicativos que você usa, por exemplo, eu uso o Internet Explorer. Aí o Internet Explorer vai trabalhar aqui na camada de aplicação. Dentro do Internet Explorer, eu entro num site de compra e tem lá só o meu carrinho de compra. Entendeu? Meu carrinho de compra não mistura com outros carrinhos de compra. É porque para aquela conexão sua existe uma seção que é como se fosse uma comunicação só entre você e o site. Entendeu? Só entre você e aquela aplicação. A camada de apresentação, ela vai transformar os dados para que a tua aplicação possa entender esses dados. Então, ela vai trabalhar na representação desses dados. Enfim, cada aparelho de rede, ele trabalha em camadas diferentes desse modelo OSI. Por isso, eles têm funcionalidades diferentes. Porque senão seria muito fácil, né? A gente compra um aparelho, tudo em um. E o aparelho já serve para tudo. Entendeu? Então, mas não, cada um trabalha numa camada diferente. Então, que eu vou falar aqui? Olha só, numa rede a gente tem, esses são alguns aparelhos só, né? Repetidores. O que o repetidor serve? Para que ele serve? Ele serve para reforçar um determinado sinal. Então ele repete o sinal. Por exemplo, lá na minha casa, eu coloquei o roteador no meu quarto. Aí o meu quarto fica para a parte da frente da rua, no andar de cima. Porém, na parte de baixo da casa, para o fundo do quintal, a internet é uma bosta. Então, ó, é como se fosse isso aqui. Ó. Eu coloquei o roteador para cá, no andar de cima. Para lá, no andar de baixo, a internet não pega direito. Toda hora o sinal cai, dá uma barrinha só. O que eu fiz? Eu comprei um repetidor e coloquei na cozinha, na parte de baixo, que é onde é o último ponto da casa que o sinal ainda pega bem. O que esse repetidor faz? Ele pega o sinal do roteador e replica o sinal do roteador como se o roteador estivesse na cozinha. Aí o quintal na parte de trás toda pega a internet, como se tivesse um roteador ali perto. Então, o repetidor, ele serve para reforçar, para repetir o sinal. Por quê? Porque à medida que o sinal anda, ele vai perdendo força, ele vai perdendo energia e vai ficando fraco, 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 até ele ficar tão fraco que o dispositivo não consegue manter a conexão. Tá certo? Então,
quando você vai instalar um repetidor, é uma coisa de idiota instalar um repetidor. É igual sabe aquele protector? É um aparelhinho igual um protector daquele, você pluga ele na rede, tem um endereço IP para você, do seu computador, já acessar ele direto, e aí você configura ele, coloca usuário e senha nele para ele acessar o seu roteador. Acabou, está configurado. E aí, quando você manda ele localizar as redes que estão chegando nele, ele vai localizar a rede que você quer repetir. Ele informa ali para você quantos % do sinal ele está pegando. Então, assim, até, se eu não me engano, até 30% do sinal ele consegue pegar e repetir o sinal sem problema nenhum. Então, você joga, por exemplo, o sinal está em 45%. Beleza, você pode botar um repetidor ali, que ele vai pegar o sinal, vai repetir e, vai pegar mais. E se mais lá na frente, você precisar levar o sinal mais para frente ainda, você pode chegar lá na frente e botar outro repetidor, que ele pega e repete o sinal de novo. Então, por exemplo, se eu quisesse ter só um roteador lá no CSTI e ir colocando um repetidor laboratório a laboratório, até chegar lá na frente do FRJ, eu poderia botar o mesmo sinal de internet em tudo quanto é lugar aqui. Beleza? Então, repetidor serve para repetir o sinal. Ele recebe um sinal fraco, dá um gás no sinal, potencializa ele e manda. Beleza? Tranquilo? Hub. Quem tem hub tem mesmo. O hub é um repetidor de portas. Então, um hub é um aparelho tipo esse aqui, tá? Que o que ele tem dentro? Ele tem um cabo, ele tem um barramento, tá certo? E cada portinha dessa aqui é ligada nesse barramento. Então, qualquer informação que chegue por um cabo desse, vai nesse barramento, e aí esse barramento explode para todos os outros cabos. Olha só, vamos pensar o seguinte. Um hub, por dentro dele, é assim, ó. Eu tenho o hub, aqui embaixo tem um monte de porta para eu encaixar esses fios. Beleza? Tem hub de 4 portas, de 8, de 16, 24, 32, 64 e aí vai. Aqui, dentro desse hub, tem um barramento, como se fosse um fio. Beleza? E essas portas todas estão ligadas nesse fio. Beleza? Então, se eu venho e plugo um cabo da minha rede, plugo nessa porta, pego outro cabo da minha rede e plugo nessa porta, se o computador que está ligado a esse cabo, vou fazer lá o pirulito igual estava no desenho, se esse computador manda alguma coisa pela rede, o sinal vem aqui, entra na porta do hub, bate no barramento e aí esse barramento ele sai replicando para todas as portas, inclusive para essa que está com cabo. Aí essa que está com cabo chega no computador daqui. É como se eu pegasse uma porrada de fio, desencapasse a ponta dele e grudasse todos eles. O fio que chegar a energia dá choque em todos os outros. Beleza? Então, todos os cabos ali estão chegando na porta do hub e lá dentro tem um barramento fechando curto em todas as portas. Então, chegou alguma informação numa porta, ele pega e pum, explode para todas as outras portas. Aí, a gente tem dois tipos de hub. O hub ativo e o hub passivo. Né? Não sacaneia o hub não, que um dia pode ser, o nosso hub pode estar na reta. O hub ativo, vamos falar do passivo primeiro que é mais fácil.
O hub passivo é o hub que... Calma, não vai tentar completar a frase. O hub passivo é o hub que ele simplesmente tem aquele barramento dentro dele e acabou. Então, se o sinal chega fraco entrando numa porta, o sinal sai fraco para as outras portas. Normal. Então ele não faz porra nenhuma com o sinal. Ele só pega o sinal que entrou numa porta, ele manda para todas as outras portas. Beleza? O hub ativo, não, ele já dá um gás no sinal. Quando o sinal entra numa porta, ele entende aquele sinal e dá um choque elétrico no sinal e reforça o sinal e manda o sinal reforçado para todas as outras portas. Então, quando o hub é ativo, ele faz o papel de repetidor. Certo? Por quê? Porque ele reforça o sinal para poder mandar para as outras portas. Tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um computador a 100 metros de distância, um hub aqui e outro computador a 100 metros de distância, o sinal ele não percorre 200 metros num cabo. Ele morre antes. Então, quando o sinal sai de lá, percorreu 100 metros, passou no hub ativo, o hub reforçou o sinal e botou na outra porta. O sinal chega no computador que está a outros 100 metros. Entendeu? Então, o sinal percorreu 200 metros. Se esse hub fosse passivo, o cara mandava o sinal de lá, a 100 metros, passava no aparelho, né, no hub, não vou falar passar no meu hub, fica ruim. Passava no aparelho, no hub, o sinal já fraco. E o sinal ia continuar pelo cabo fraco. Não ia chegar no outro computador do outro lado. Entenderam a ideia? Então o hub, quando ele é ativo, como é que eu sei quando o hub é ativo? O hub é ativo quando ele tem uma tomada, um cabo para poder ligar ele na energia elétrica. Aí eu sei que ele é um hub ativo. Quando ele é um hub passivo, ele não tem cabo de energia elétrica. Então é só eu pegar e plugar os fios de rede nele e aí ele já está funcionando. Beleza? Então lembra, o hub ativo reforça o sinal. O hub passivo não reforça o sinal. Então, consequentemente, o sinal que passa pelo hub ativo consegue percorrer o dobro do caminho do sinal que passa por um hub que é passivo. Tranquilo? Aí tem esse hub que eles falam lá que é inteligente, né? Que é um hub que tem um software dentro dele e você pode configurar. Ele é inteligente, tem lá um chip, coisa e tal. Só que assim, esses hubs, hoje em dia, eles não estão muito para o nosso bico, né? Porque você paga num hub aí, num hub ativo, R$100, R$150, num hub bom. Muitas vezes você vai pagar num hub inteligente R$4.000, R$10.000. Então, dá uma diferença muito grande. Dá uma diferença muito grande. Porque geralmente são de empresas grandes. Esses hubs são para você trabalhar com empresa grande, que vai ter um volume grande de dados, que você vai precisar fazer diagnóstico, você vai trabalhar com, sei lá, com provedor de internet, que você vai precisar dar manutenção no hub à distância, então ver o que está acontecendo, coletar a informação dele. Então, tipo assim, tem uma diferença muito, muito, muito grande de valor. O que acontece? Bridge, né? Bridge é ponte. A bridge é uma forma de eu pegar uma rede e dividir ela em duas partes ou mais partes e fazer uma ponte entre essas redes. Então simplesmente eu pegar de uma rede
e dizer que ela tem um caminho para chegar na outra rede e chegar naquela outra rede e dizer que ela tem um caminho de volta. Então isso é uma bridge, tá? A bridge, geralmente, você configura ela, tá? Você cria uma bridge configurável, ela é configurável no sistema operacional, tá? Não necessariamente é um equipamento de rede. Switch. Veja, o switch, ele é muito parecido com o hub. Muito parecido. Qual é a diferença do switch? O switch, ele faz segregação de domínio de broadcast. Então, o switch, ele tem o mesmo formato do hub. Então, qual é a diferença? É que, quando você tem um hub, qualquer informação que entra por uma porta do hub, ela é replicada em todas as portas do hub. Certo? O switch, ele faz um negócio diferente. Quando a informação entra por uma porta do switch, ele pega e não replica em todas as portas. Ele vê, essa informação é para sair nessa porta aqui, ó. Então ele só replica a informação nessa porta. O que isso faz para a gente? Isso diminui ou segrega o domínio de broadcast. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um monte de computador aqui nessa rede. Eu tenho aqui um monte de computador nessa rede. Aqui no meio eu tenho um switch. E eu tenho aqui, ó, esse computador ligado aqui, esse computador ligado aqui. Se esse computador aqui envia dados pela rede, faz broadcast para todo mundo aqui. Certo? Se esse computador envia uma informação na rede, faz broadcast para todo mundo aqui, inclusive vem para cá. Só que esse broadcast que veio para cá, se o endereço de destino dele for algum computador dessa rede, o que o switch faz? Ele pega a informação dessa porta e joga nessa porta e solta a informação para fazer broadcast aqui. Se eu tiver uma outra rede ligada aqui com uma cacetada de informação, essa informação que saiu daqui, bateu nessa porta, ela não vem para cá. Por quê? Porque o switch detectou que o endereço de destino não é nenhum computador dessa rede, e sim um computador dessa rede. Então ele pega o sinal que veio aqui e joga nessa rede aqui, para fazer só broadcast aqui. E se esse computador tiver mandado um broadcast, ele vai fazer broadcast nessa rede, a informação veio aqui. Mas se o switch detectar que o endereço de destino desse pacote é um computador dessa rede, ele não deixa o broadcast, ele não passa para nenhuma outra rede aqui o broadcast. Entendeu? Então, esse negócio de passar ou não o sinal de uma porta para as outras portas se chama domínio de broadcast. E aí, eu faço domínio de broadcast, eu divido a minha rede em domínio de broadcast, porque se antes eu tinha, sei lá, 50 computadores aqui, 50 aqui, 50 aqui, agora a minha rede é como se só tivesse 50 computadores e não os 150. Então, eu concorro quando eu vou enviar a informação aqui, eu concorro com os 50 computadores e não com os 150 de todo mundo. Então, eu concorro a menos computadores aqui, menos aqui, menos aqui. Logo, a minha rede fica mais rápida. Tá certo?
Por quê? Porque o meu broadcast só sai daqui e vai para cá ou para cá se o endereço de destino dele realmente for uma rede daqui ou uma daqui. Certo? Então, o switch, ele faz segregação do domínio de broadcast. Então, toda vez que a gente vê num desenho de rede, que a gente vê switches, a gente sabe que ali é uma rede diferente. Cada pontinha, ó, ali é um hub, tá todo mundo na mesma rede. Aí se eu viro para vocês e falar assim, aquilo ali é um switch. Então você já sabe que cada cabo daquele azul que está saindo da porta do switch é uma rede diferente. Tá certo? Então essa é a diferença básica. E aí, não está aqui, mas o roteador, que também faz segregação de domínio de broadcast, que é o mesmo papel do switch, o roteador também faz. E, além disso, o que mais que ele faz? Ele traça rota. O que é traçar rota? Imagina, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Qual é o caminho mais perto daqui? Qual é o caminho mais perto para ir para o Rio? Pela Dutra, mas por onde que eu vou? Oi? Eu desço a serra e vou para o Japeri, certo? É o caminho mais perto, certo? Aí você fala assim para mim, porra, na serra tombou 3 caminhões, um deu uma porrada no outro e tombaram os 3, está tudo parado lá. Qual é o caminho que eu levo menos tempo? Oi? Eu volto por Vassouras, chego à Barra do Piraí, chego pego de Barra do Piraí para Piraí, chego na Dutra e continuo, desviei. Em princípio, esse não era o melhor caminho. Mas como a Serra de Japeri está congestionada, eu pego uma outra rota. É isso que faz um roteador. Beleza? Eu tenho o computador A, que está numa rede, ele quer mandar uma informação para o computador B, ou ele quer acessar o computador B que está em outra rede. O caminho mais curto é a reta, né? Se eu pudesse traçar uma reta dos 2 computadores. Mas como eu não posso, eu tenho que passar por roteadores na internet. E aí cada roteador conhece a rota para várias outras redes. Então, esses roteadores, eles vão dizer, ó, se você for por esse caminho, você chega lá. Tá certo? Mas aí imagina que cada roteador que o meu pacote passa, ele conhece 4 caminhos diferentes para chegar no mesmo destino. O que ele vai fazer? Ele vai olhar, ó, e agora o caminho que está menos congestionado é esse aqui. Aí ele manda o meu pacote por ele. Aí chega no próximo roteador, o roteador recebe aquele mesmo pacote e fala assim, o caminho que está menos congestionado é esse. Aí ele pega e me encaminha para outra rede. E aí eu vou indo para um lugar, para o outro, até chegar no destino que eu quero. Aí quando eu vou retornar, a mesma coisa. Não significa que eu vou retornar pelo mesmo caminho. Eu posso ir para um lugar, outro, totalmente diferente, até voltar para o mesmo caminho, para a mesma máquina de origem. Tá certo? Então o roteador, ele traça a rota, né? E aí a rota não é só saber o caminho que chega, é saber o caminho que chega e que naquele momento que o meu pacote está passando é o caminho que está mais descongestionado. Beleza? Bom, o roteador faz isso e separa a rede em domínio de broadcast. Então, toda porta de rede, para você sair de uma rede para outra, você passa por um roteador. Não é assim na nossa casa? Quando você quer conectar na internet, não tem que ter um roteador ali para você conectar? Por quê? O roteador é o limite da rede de dentro da sua casa para a concessionária que está te vendendo o acesso à internet.
E lá tem outro roteador que passa para outro lugar, e para outro lugar, e para outro lugar, até você chegar no site ou no servidor que você está querendo acessar. Tranquilo?